She's like a renegade in my head. That what she is. And she's sleeping all in my bed. That what she lives. She likes fighting with the gloves off. Every single night she only fucking with the right song. She's like a melody in my head. That's what she is. I know I lie, yes I know I lie. I saw you cry, I just wanna die. I'll make it right, yes I'll make it right with two lips. Cause she don't like roses. Feeling like it right in my head. But she don't like roses. I got a girl up in Palisades.
my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now, and swim every ocean just to be with you. Fix what I broke, I need you to reason. Estamos reunidos na presença de Deus e dessas testemunhas para solenizar diante do Todo-Poderoso o casamento de Mauro e Selma. O casamento é um estado honroso, estabelecido por Deus e santificado pela presença de nosso Senhor nas bodas de Caná da Galileia. As Sagradas Escrituras nos dizem que digno de honra entre todos é o casamento, e o consagram como símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando-se os fins para os quais ele foi ordenado, isto é, para o companheirismo, o apoio e o contato que os esposos devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor,
sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração em geração. No Jardim do Éden, Deus instituiu esta união a partir do primeiro casal humano, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos o têm praticado e, para dar-lhe consistência, o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é um contrato jurídico de uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos. Aqueles que se casam decidiram aceitar este estado honroso. Eu convido todos para colocar de pé. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe esta cerimônia. Oremos. Nosso Pai e Deus, os nossos prazeres não serão perfeitos se Tu não os tornares completos. Faltará algo sublime em nossas horas mais felizes se Tu não nos acompanhares com a Tua bênção. Suplicamos-te, pois, que assim como o Senhor Jesus Cristo esteve presente nas bodas de Caná da Galileia, assim também nós possamos desfrutar do gozo da Tua divina presença agora durante essa cerimônia. Pedimos que a bênção da Tua presença seja uma realidade na vida deste homem e desta mulher que vão fazer juramento solene diante de Ti e dessas testemunhas, de modo que a lembrança desta oração os fortaleça e os console em meio a todas as provas e mudanças que o futuro lhe trouxer. Que a plenitude da Tua presença seja uma realidade em todas essas situações, ó Senhor. Eu manifesto a Tua sabedoria, o Teu amor e a Tua direção neste casamento. Amém. Podeis tomar assentos. Vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus pelos santos laços do matrimônio. Isso representa um passo sério e solene, onde um assume perante o outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que se lhes apresentarem, sejam elas de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, e compartilhar em tudo o que a vida dá e tudo o que ela tira, mantendo a fidelidade um para o outro como esposo e esposa, conforme que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Ouçam, pois, a palavra de Deus escrita para a instrução de vocês e para que vocês tenham luz em seu caminho. Você, marido, ame a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, deve o marido amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros de seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Livro de Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 33. Igualmente, você, marido, viver com sua mulher com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil,
e como sendo ela herdeira junto com você da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3:7. Você, mulher, submeta-se a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher, ou seja, em tudo a seu marido. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. Semelhantemente, você, mulher, seja submissa a seu marido, para que também, se ele não obedece à palavra de Deus, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Mauro e Célia. Os textos que acabei de ler, eles são conselhos de Deus dados a todos nós para que a nossa vida tenha uma direção e possamos ser felizes. A felicidade é algo que se conquista. Ela não vem da fortuna e também não nasce na pobreza. A felicidade é o estado de espírito que nós conquistamos quando conseguimos encontrar o caminho da cruz. O caminho da cruz representa Jesus Cristo crucificado, aquele que foi pregado em uma cruz, de braços abertos, e assim estava ele, com a cabeça voltada para os céus, os pés voltados para a terra e os braços abertos para todos, mostrando que havia espaço para todos em seu coração. Quando nós olhamos para a cruz de forma vertical, nós encontramos o caminho dos céus, é a ligação dos céus com a terra. E no caminho horizontal, ou no sentido horizontal, nós observamos Jesus Cristo unindo a todos os homens. Isso quer dizer que, se vocês viverem unidos com Deus e unidos entre si como marido e mulher, unidos com todos, vocês terão uma paz perfeita, firme e duradoura. No jardim do Éden, Deus instituiu a família a partir do primeiro casal que ele formou. Observamos que Deus preparou tudo antes de formar o homem e a mulher. O homem e a mulher são os últimos em toda a criação de Deus. Deus os formou depois de formar todos os seres celestiais. Deus os formou depois de formar todos os seres terrenos, para que o homem tivesse tudo e toda a estabilidade necessária para que a sua vida fosse uma vida completa, perfeita e feliz. Deus lhes deu ordem que frutificassem e multiplicassem, que dominassem sobre tudo o que havia na terra. E Deus lhes deu ordem de obediência, e apenas uma ordem de obediência que o homem falhou e quebrou. Na verdade, todos nós sabemos que foi Eva quem começou a desobediência. Porém, foi Adão quem a completou. E quando Deus dirige ao casal, Deus não dirige primeiramente a Eva. Deus dirige-se a Adão. Deus está mostrando aqui um princípio que a família tem estabelecido por ele. O homem é o cabeça da família. Ele é o responsável por todo o sucesso e também por todo o insucesso que a família tiver. É verdade que às vezes a esposa falha, os filhos falham, mas a responsabilidade é do marido.
Deus responsabilizou Adão pela falha de não ter corrigido, de não ter direcionado, de não ter vigiado. Ora, o marido, ele é o protetor da sua esposa, ele é o protetor dos seus filhos, ele é o protetor do lar. É aquele que Jesus Cristo chama de um valente, aquele que vigia a sua casa e não deixa que o inimigo entre e destrua a sua família. Também, se vemos o marido protetor, nós também podemos olhar o marido que é o pastor, é aquele que conduz, aquele que guia, aquele que aconselha, aquele que orienta. Se vemos o marido também como protetor, nós vemos o marido como o chefe da família, aquele que está na cabeça do lar, não como o impostor, não como um mandão, não como aquele que diz a autoridade é minha e a última palavra é minha, mas aquele líder, amigo, que sabe falar e que também sabe ouvir, que sabe dar conselhos, mas que também sabe ouvir conselhos. Sendo assim, a família de vocês será bem sucedida. Muitas famílias estão destruídas por causa de que falharam nos princípios de Deus, e por essa razão a família sucumbiu, assim como aconteceu com Adão, que estava no paraíso, e do paraíso foi para o espinheiro. Mas que vocês, como maridos e mulheres, saibam bem conduzir a família de vocês, e que vocês tenham toda a alegria e toda a felicidade que Deus proporcionou a vocês. Selma, assim como Jesus aponta o marido como cabeça, também aponta a mulher como a ajudadora idônea. Quando nós pensamos em idôneo, vem na nossa mente aquela que é madura, que é capaz. Mas não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando daquela peça principal que faz parte de um todo, e que nada consegue funcionar sem essa peça. Eu estava observando uma doutora em família e ela explicava o seguinte: idoneidade é como a bateria de um grande caminhão, de um grande tremendo. O motor funciona e carrega tudo o que estiver sobre a sua carroceria. Porém, se faltar a bateria, o motor não funciona, não vai para lugar algum, nada vai dar certo. Então, a ajudadora idônea é aquela que está no seio da família, e que a família não funciona sem ela. É bastante verdade que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O dever de edificar a casa é da mulher. O marido, ele é o líder, ele é o chefe, mas sem a esposa, ele é nada, ele é coisa alguma, não vai a lugar algum. Por essa razão que Deus constituiu assim, marido e mulher, para que ambos tenham sucesso. Nós queremos testar isso com várias outras ideologias, mas nenhuma delas se sustentaria, porque o mesmo que formou homem e mulher é o mesmo que instituiu o casamento. Ora, que vocês sejam felizes, que o lar de vocês seja uma bênção, e que todas as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a vida de vocês. Mauro, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Selma como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la
honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Eu prometo. Selma, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Mauro como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Eu prometo. Então, podem entrar as alianças. Usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti, com meu coração e a minha vida, e tornando-te participante de todos os meus bens. Usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida, me tornando-te participante de todos os meus bens. Todos de pés, nós estaremos orando, consagrando as alianças. Oremos. Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, doador de toda a graça espiritual e autor da vida eterna, abençoa este homem e essa mulher a quem abençoamos em Teu nome, a fim de que eles vivam sempre em paz e em amor, conforme Teus santos mandamentos, e conduzindo o lar e a vida deles de acordo com a Tua santa palavra, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te, ó Deus Todo-Poderoso, que continues a ser Salvador e guia de suas almas imortais, para que, mediante a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, alcancem a glória eterna. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, vos guarde e vos mantenha firmes. Que o Senhor
em sua misericórdia, volte para vós os seus olhos de harmonia e vitória, de tal maneira que vos encha de sua graça e bênçãos espirituais, que possais viver neste mundo em seu santo temor, e no mundo vindouro possais gozar da vida celestial e eterna. Visto que Mauro e Selma consentiram ambos em ingressar no estado de matrimônio diante de Deus e dessas testemunhas, havendo ambos dado e empenhado a sua fé e palavra um ao outro, o que manifestaram pela união das mãos, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beijar o noivo. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Do you feel damaged just like I do? Your face, it makes my body ache. It won't leave me alone. And this feels like drowning, trouble, sleeping, restless, dreaming. You're in my head, always, always. I just got scared, away, away. I'd rather choke on my bad decisions than just carry them to my grave. You're in my head, always, always, always. Cracks won't fix and the scars won't fade away. I guess I should get used to this. The left side of my bed's an empty space. I remember we were strangers. So tell me, what's the difference between then and now? And why does this feel like drowning, trouble, sleeping, restless, dreaming? You're in my head, always, always. I just got scared, away, away. I'd rather choke on my bed. Uma valsa.
Já todos os padrinhos dançando junto, vamos lá! Olha pro outro. Saúde! When we were younger, you started off with a look you gave, spread over and over among us. When we were younger, when we were younger, I had in mind to keep an eye on you. Won't you feel? Walk away, won't be down. Easy come, easy go. When I don't make it, my sleep, let me go. Into my sleep, let me go. Into my sleep, let me do what I plan to see. Just let me go. I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Yeah, begging you. Put you up here now, baby.
Preparadas? 1, 2 e jogou! Cracks won't fix and the scars won't fade away. I guess I should get used to this. The left side of my bed's an empty space. I remember we were strangers.